Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para entrevistar o Tiago Maia, candidato às presidenciais portuguesas de 24 de janeiro de 2021. E para começar, a pergunta que não quer calar, ou então é só ignorância minha, Sim. é Tiago Maia ou Tiago Maian? Tiago Maia. Maia, ok, Maia. ok. Agora que a pergunta mais importante de todas, e que eu acho Está que nunca resolvida. ninguém perguntou, está resolvida. Podemos passar a outra. Tiago Maia por um melhor amanhã. Ok, era só para rimar então, É no isso, é isso, fundo. é isso. Ok. Pronto, então, e numa pergunta igualmente pertinente e também num âmbito atual, máscara descartável ou reutilizável? Reutilizável. A Reutilizável. dizer liberal. Tenho ali. Uma também assim, e para na época que estamos a gravar isto, na época de Natal, na noite de Natal, bacalhau ou peru? Ambos. 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 Como ambos. Eu posso não parecer, mas sou muito comilão. E agora, levando um bocadinho, uma figura histórica que admira, pode surpreender-nos com um cantor dos anos 80 ou com um político? Olha, eu sou um estoico. E então um dos grandes representantes do estoicismo é Marco Aurélio, um imperador romano. E portanto escolhi esse. Ok. Mantendo assim a classe mais um bocadinho nestas perguntas de caráter extremamente importante, um filme da sua vida? Neste momento, o filme da minha vida é O Candidato. Neste momento. Neste momento é. E, para acabar com as perguntas de grande pertinência que a Academia de Política Partidária prepara hoje, o leite é antes ou depois dos cereais? Antes. Antes. Sempre antes. Estava a pensar como é que eu faço de manhã, é sempre antes. Ok. E agora, voltando novamente à seriedade da entrevista, e realmente porque estamos aqui, e não perguntando quem é o Tiago Maia, mas sim porque é que se candidata, e numa situação atual pandémica que nós vivemos, em que não se avizinha um mandato presidencial fácil, que se avizinha com... O Presidente da República pode muitas vezes ser chamado a decidir, mas essa decisão muitas vezes não é reconhecida pelo público em geral. Mas neste momento nós estamos constantemente a receber informação que o Presidente da República decide isto, decide aquilo. E, portanto, porquê é que o Tiago se candidata? Porquê é que nesta altura, e qual é, sobretudo, o valor acrescentado que traz como candidato face ao Presidente da República atual? De facto, o que vamos enfrentar no futuro é preocupante. Mas temos de ter consciência que vamos eleger um presidente não é para os próximos dias ou semanas ou meses, é para 5 anos. E, portanto, temos que eleger um presidente que tenha uma visão de país. E o que eu represento, de novo, é totalmente diferente em relação a Marcelo Rebelo de Sousa e em relação a todos os candidatos. É uma visão de um país totalmente distinta. Uma visão liberal. Uma visão que quer o percurso exatamente contrário do que foi feito ao longo destas décadas. Que é um percurso de contínua concentração de mais poder no Estado, de mais esforço fiscal a ser exigido aos cidadãos, de teias burocráticas cada vez mais pesadas para fazer qualquer coisa na vida, de economia cada vez mais encostada ao Estado e que não está, portanto, sujeita às regras livres de mercado e à concorrência. E este país trouxe-nos ao cenário atual, já prévio à pandemia, de um país totalmente estagnado, foi ultrapassado por países que estavam a viver regimes socialistas ao nível extremo há 20 anos atrás e que caindo a cortina de ferro, puderam adotar políticas mais liberais e o resultado está à vista. Todos eles nos ultrapassaram ou estão-nos a ultrapassar em termos de desenvolvimento económico e social. E este país que não dá oportunidade aos jovens para fazer alguma coisa dentro do seu país. Vocês, jovens, ou enfrentam em desemprego, ou enfrentam a imigração, ou têm que se inscrever no PS para desejar ter um futuro. E de facto, este país está totalmente bloqueado e a única via de começarmos a desbloquear este país e a criar novas oportunidades para as pessoas é devolvendo o poder aos cidadãos, o poder que foi sendo retirado, libertando do peso do esforço fiscal, desburocratizando e descomplicando Portugal em variedíssimos aspectos, nas autorizações administrativas para fazer aquilo ou aquilo outro, e de facto permitindo às pessoas e às empresas que usem a força criativa que têm e a força e a iniciativa
e as boas ideias e o trabalho e o mérito e o esforço que querem desenvolver, sem estarem continuamente bloqueados com impostos ou com terem que trabalhar 20%, 30%, 40% do seu tempo para tratar de burocracias para o Estado. A via tem que ser a liberal para podermos esperar ter um futuro e uma saída desta crise, porque senão a alternativa, o continuarmos neste caminho, significará, infelizmente, do meu ponto de vista, uma nova bancarrota. E se calhar já em 2021. Quero só aqui fazer a nota que nós, enquanto membros da APA, nunca nos inscreveríamos em nenhuma juventude, socialista, liberal, nenhuma, e fazer aqui a questão. Enquanto Presidente da República, nós temos noção que os direitos do Presidente, os poderes do Presidente da República são muitas vezes limitados, essa hipótese liberal poderia ser imposta, esse universo liberal poderia começar a ocorrer com um Presidente da República liberal? De variadas formas. O Presidente da República, além de poderes constitucionalmente previstos, como de direito de veto, a questão da dissolução da Assembleia da República ou demissão do Governo, certos poderes também de nomeação de órgãos do Estado, mas depois há um efetivo poder que é também o que é exigido pela Constituição, de ser o garante do regular funcionamento das instituições e também alguém que faça respeitar a Constituição. E isto representa um poder mais fáctico, mas que é real, do poder da palavra e de realmente o Presidente poder ser um porta-voz. Este último tem sido, do meu ponto de vista, o porta-voz das narrativas de um governo. E por isso tem causado contínuos desequilíbrios no funcionamento dos órgãos do Estado. Mas o Presidente, se tem esse poder da palavra, pode usar esse poder da palavra para ser o porta-voz, precisamente, destes setores da sociedade que precisam de ficar libertos, precisam de ser desbloqueados. E, sendo essa voz, consegue-se mudar as coisas. O Tiago é muito crítico de um Presidente atual que faz um conluio com o Governo. Não tem medo que acusando isso as pessoas tenham medo de votar em Tiago da Iniciativa Liberal é criar uma crise política porque vai estar sempre contra o Governo se ele for do PS? Não, eu não vou estar contra o Governo. Eu vou criar um Governo que governe, vou criar uma Assembleia da República que legisle, que escrutine o Governo, vou criar órgãos de supervisão e fiscalização que supervisionem e fiscalizem, vou criar um Presidente que presida e que não esteja a governar nem a fazer nada disto que eu lhe disse. E é esta a minha proposta e é isto que este Presidente não tem feito. Realmente, do meu ponto de vista, a única força motriz, a única coisa que move o atual Presidente da República é a sua popularidade. E é por isso que adotou essa estratégia de colagem a um governo para angariar popularidade e votos. É também por isso que ele é o Presidente dos afetos. E é também por isso que vemos, porque a popularidade é volátil, e é também por isso que vemos que Marcelo Rebelo de Sousa, tão rápido que apoia o Governo e desculpabiliza o Governo, como está pronto para tirar o tapete debaixo do Governo, como ouvimos nesta última entrevista que ele fez. Portanto, um Presidente assim, que depende é escravo da sua ânsia de popularidade, é que é muito perigoso e extremamente volátil no exercício da função presidencial. E agora que percebemos o que é que o Tiago pode acrescentar e qual a diferença que pode marcar face ao sistema político que temos agora e o que seria um Presidente liberal, um Presidente da República liberal, gostaria de focar agora no tema que traz aqui a APA, a Academia de Política Partidária, a falar consigo hoje, que são efetivamente os jovens. Os jovens e a política em Portugal é um tema que se fala muito e que se resolve pouco. Nas últimas europeias, a taxa de abstenção jovem foi à volta dos 70%, que é absurdo. Eu gostaria de perceber, enquanto candidato presidencial, enquanto advogado do Porto, enquanto cidadão português, o que é que acha que falta na democracia portuguesa? O que é que acha que falta para atrair os jovens? Porquê é que os jovens não votam? Porquê é que os jovens têm esta dependência do eu não quero saber porque eles são todos iguais ou eu voto em quem os meus pais votavam? É de facto preocupante e eu penso que o problema reside em duas coisas em concreto. Um aspecto que é mais conceptual, que é o nosso sistema político e que é um sistema político que está muito construído à volta dos partidos. Para se fazer política em Portugal
Estamos sempre muito dependentes mesmo de partidos. Isso não tem que ser um problema em si, claro que isso bloqueia depois outras formas de intervenção política, porque a política não tem que se fazer só por via de partidos, mas de facto em Portugal é muito difícil fazer política que não seja através de partidos. Aliás, por alguma razão, eu e mais 89 pessoas achámos necessário fundar um novo partido, porque senão não conseguimos fazer políticas liberais em Portugal, ou defender políticas liberais em Portugal. Dito isso, há aqui também um problema que reside na forma como os partidos lidam com a política. Portanto, há política que pode ser feita fora dos partidos, petições, referendos, mesmo também a nível local, os movimentos de cidadãos, e vimos, de facto, até nesta última legislatura, movimentos de limitação destas possibilidades de intervenção, quando o sentido devia ser exatamente o contrário. Portanto, aqui pode haver uma resposta. E para os jovens parece muito mais interessante. E volto então ao segundo ponto que eu queria dizer, porque há um problema como os partidos também fazem política. Os partidos do sistema, digamos, ou os partidos que não são recentes, e mesmo alguns dos recentes fazem a política desta forma. Apresentam sempre propostas muito fechadas e cristalizadas e em bloco do que, no fundo, querem para Portugal. E dos partidos que conhecemos, tipicamente, são sempre visões muito associadas a mais estatismo, a mais Estado na vida das pessoas. E quando tudo é apresentado em bloco, é muito difícil de aceitar, porque alguém que pense, alguém que queira raciocinar e pensar política, não se vai rever em tudo que ali está, e choca-se com o facto de ter que levar com um bloco de opções. Então, o Tiago acha então, e essa era uma das nossas questões, que deveríamos diversificar estes instrumentos que o poder político tem à disposição, tal como mencionou os referendos, as petições, devíamos diversificar, e que isso atrairia aos jovens, que os políticos no poder usam um pouco estes instrumentos. Eu acho que o sentido devia ser exatamente o contrário do que foi feito recentemente. Deve ser o de ampliar a possibilidade de utilização desses instrumentos, referendos, petições, e também até descentralizar cada vez mais o poder. Porque quanto mais próximo estiver dos cidadãos, mais fácil é também de haver essa intervenção. A questão dos movimentos de cidadãos a nível autárquico e local é um exemplo disso. E acrescento, eu penso que os jovens interessam-se por política, mas interessam-se por causas e por dar resposta aos problemas. E os partidos nunca têm um discurso adequado a esta forma de ver a política. Apresentam propostas ideológicas e fechadas e programáticas, em vez de apontar um problema ou apontar uma causa e dar a sua visão para a solução do problema ou para a defesa daquela causa. Mas a política de causas e os partidos de causas não podem ser um problema? Eu sei que os jovens são, por uma questão jovem, os exames nacionais ou políticas de emprego jovem, sim, é esse tipo de causas. Sim, mas todas e qualquer uma. Agora, os partidos não sabem comunicar e têm que ter a forma de o fazer do meu ponto de vista, e penso que os políticos também e os responsáveis dentro dos partidos têm que começar a pensar como fazer isso dessa forma. De dar resposta, se surge uma causa ou um problema que atrai os jovens, é começar a dar as respostas, a visão de que esse partido tem para a resposta àquele problema ou para a defesa daquela causa, que pode ser muito disparo, depende do partido aí, não é? Mas tem que se deixar claro às pessoas o que é que se defende em cada momento. E isso nunca raramente é feito, pelo menos de forma eficaz. Defende, então, que para cada problema que se encontre, nomeadamente para cada problema de política jovem, que essa comunicação... Pensamos no desemprego jovem. Vocês enfrentam aqui em Portugal um problema gravíssimo de desemprego jovem. Já prévio à pandemia. Os últimos números que eu vi, 26% de desemprego jovem em Portugal. E isto não conta com os que já tiveram que emigrar. Atenção. E os partidos têm, então, que se posicionar. Isto é um problema, 26% de desemprego jovem. Porque é que isto está a acontecer? Não é? Os partidos têm que se posicionar relativamente à análise que fazem de porque é que isto acontece. E depois têm que se posicionar sobre como é que se vai resolver este problema. Os liberais
Sabem porque é que isto acontece? Porque temos um país bloqueado e que não liberta a capacidade dos cidadãos. Os cidadãos estão esmagados com impostos, as empresas não conseguem investir, não conseguem contratar, não há investimento nem interno, porque estamos todos descapitalizados, nem externo, porque somos um ambiente hostil ao investimento. E estas são as razões para, de facto, não se criarem oportunidades para os jovens em Portugal. E a solução para isto é liberalizar. Tocou aí numa palavra-chave, pelo menos para nós jovens, que quando falou que os partidos e os políticos, o poder político do Presidente da República ao Secretário de Estado, sente que há uma falta de comunicação ou uma vontade de não comunicar, sente que há ali uma lacuna por preencher. Há vários partidos, desde a Presidência da República, de todos os ministros, têm redes sociais, por exemplo, mas sente que não comunicam devidamente, não querem ver este ponto que é a comunicação, que é tão importante. Não tenho dúvidas nenhumas, há um enorme problema de comunicação. Às vezes há um problema de comunicação porque não se sabe o que se vai dizer. E muitas vezes esse é o problema. E, portanto, o que se vê nessas redes sociais, nesses Twitters, nos Instagrams e nos Facebooks, é publicações vacuidades, não cheias de nada. Mas, de facto, é muito importante comunicar, mas antes de comunicar é preciso saber o que é que se quer dizer, não é? Precisa ser uma mensagem por trás da comunicação. Claro que sim. E uma mensagem e uma ideia. Vai variando às vezes nos políticos as ideias sobre como resolver os problemas. Porque lá estão sempre, tipicamente, muito bloqueados em concepções ideológicas e fechadas e programáticas do que é o exercício da política e o que é que um político deve fazer. E enquanto estiverem fechados e bloqueados nessa visão, não é possível olhar à volta e perceber o que é um problema e arranjar uma solução que não tem que ser sempre a mesma. Mas o liberalismo é isso mesmo. É um mercado não só de produtos, mas é, acima de tudo, o mercado das ideias. Qualquer boa ideia serve para um liberal. Se a aplicarmos e ela for eficaz, está descoberta a boa ideia. O mercado das ideias, em concorrência, levou a que chegássemos à solução. E considera que existe uma vontade do sistema político de manter, por exemplo, e falamos há pouco das taxas de abstenção, que o poder político instalado tem alguma vontade de manter os jovens afastados e provoca não usa instrumentos que chamam os jovens, a comunicação é fraca para com os jovens, porque sente que se os jovens começassem a votar, o paradigma poderia mudar? Não vou formular planos de intenções, mas a constatação de facto é mesmo essa. Nesta última legislativa, repito, o sentido foi de delimitar ainda mais estas formas alternativas de intervenção política, petições, movimentos cidadãos, referendos. Portanto, os políticos incumbentes quiseram limitar. Outra questão é também... peço desculpa. Outra questão tem também a ver com... lá está, a comunicação. Estão continuamente bloqueados na sua forma de fazer política. Até no próprio voto, o exercício do direito de voto poderia ser exercido de uma forma muito mais livre, online, e essas soluções vão sempre sendo faladas, mas nunca são postas em prática. Por isso, de facto, parece haver aqui um bloqueio. As razões para tal, não sei dizer, mas há um bloqueio e tem que ser resolvido. E queria tocar aqui num assunto. Nós depois transbordamos para a comunicação, mas sente que os jovens não são preparados em termos daquilo que é a literacia política. Nós podemos falar, enquanto APA, nós damos várias formações, por exemplo, a estudantes do ensino secundário, que ainda não conseguem distinguir ideologias políticas. Isto é um problema para nós, APA, nós enquanto, fazendo aqui uma meia introdução à academia, nós queremos desmistificar a política, queremos simplificar e muitas vezes basta explicar que o PCP é de esquerda e o CDS é de direita. E basta num universo assim tão simples e grotesco para começar a desmistificar algumas coisas. E esta questão da literacia política sente que não é trabalhada
Sendo que se fosse trabalhada poderiam dizer que estavam aqui a lavar o cérebro, aqui a tentar ensinar alguma coisa. O que é que acha desta questão de literacia política dos jovens? Acho importante que, enfim, isso nas escolas e nas universidades, de facto, não tem sido uma preocupação. Mas também se pode fazer fora disso. Vocês, então, são exemplo de uma tentativa de dar mais a literacia política aos jovens. Não é? Mas lá está, é importante começar a apresentar espectros, mas também fazer ver que há muito mais espectros possíveis do que, por exemplo, esquerda e direita. Não é? E a forma de fazer isso, diria eu, do meu ponto de vista, se calhar um pequeno contributo para vocês, é fazê-lo por exemplos, e lá está, indo de novo ao problema, identificar o problema e identificar o que é a solução de cada uma destas visões, ideologias para o problema, porque aí começam-se a perceber as diferenças. Por exemplo, na saúde. Temos em Portugal um sistema que depende somente da oferta pública para dar o acesso universal aos cuidados de saúde aos cidadãos. Foi a escolha que foi feita há décadas atrás. Mas, na verdade, em grande parte dos países europeus, a escolha é outra, e é a escolha liberal. E há uma alternativa, que é o de financiar o utente de saúde. E o utente de saúde escolhe o hospital. Pode ser a oferta pública, que existe em todos esses países, mas também pode ser a oferta privada. E assim, e aqui estão duas visões absolutamente distintas do que é o acesso universal aos cuidados de saúde. Igual na educação. Os sistemas de cheque-ensino, que é o que a Iniciativa Liberal defende, simplificando, mas que é, no fundo, também financiar o aluno. E os pais podem escolher a escola para os seus filhos. Portanto, começando a explicar o que é a posição de cada um para o acesso universal aos cuidados de saúde, o acesso universal à educação, é um caminho, diria eu, porque também isso demonstra as várias visões de exercício do poder político e de ideologia até. E considera, então, faria para que isso acontecesse num ensino a começar desde o primeiro ano, no acesso universal, privado, público, começar a ensinar cada vez mais aos pequeninos? Sim, mas eu diria até uma forma prática, como eu acabo de dizer, e é levando as pessoas à Assembleia da República, fomentando a que façam petições ou dirijam cartas aos deputados, porque têm um problema na sua rua, no seu bairro, ou veem um problema geral, até global, e querem uma resposta do seu deputado, fomentando isto. E depois, do lado de lá, tem que haver gente capaz de responder, porque senão temos de trocar de políticos. E agora, acho que abordamos a maior parte dos temas que a APA queria tocar, porque realmente a questão da abstenção jovem, que realmente considera que é um problema e que tentaria combatê-lo se chegasse ao... Sim, desde logo, estava aqui uma via bastante evidente, que era a facilitação do próprio exercício do direito de voto, que é inconcebível como é que em pleno século XXI... Seria possível, com um Presidente da República Liberal, alterar o tipo de voto, perder aquela complexidade que existe de sair de casa, encontrar a junta de freguesia correta? Eu defenderia isso sem dúvida nenhuma, e não só isso, mesmo a revisão geral do que é o sistema eleitoral, nomeadamente para a Assembleia da República, que também não torna interessante para ninguém a votação, porque não estabelece nenhuma relação direta entre eleitor e eleito. As pessoas votam em listas, mas nem sequer sabem. Alguém sabe, alguma de vocês sabe qual é o 5º deputado eleito pelo Porto, pelo PS ou pelo PSD? Então, ninguém sabe. Não é? Isto são deputados, não é? E esse tipo de ligação também é muito importante estabelecer. Isso implica revisões da própria lei eleitoral. Portanto, para essas duas vias, seria uma via mais imediata e que está só nas mãos dos políticos resolver. É mudar as leis. Depois há uma via mais longa de trabalho mesmo de construção de literacia política, de desenvolvimento de comunicação correta e que atraia. Foi o que já fomos falando agora. Não é? Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta, e como candidato apoiado pela Iniciativa Liberal,
que é, os liberais defendem muito que as pessoas precisam de liberdade e querem devolver a liberdade às pessoas. E para terminar agora, não acha que as pessoas continuam a votar, que os jovens dizem que eles são todos iguais e que votam sempre nos mesmos de sempre, porque têm medo do que é que poderão fazer quando tiverem de volta essa liberdade? Quando tiverem de ser elas a escolher o hospital? Quando tiverem de ser elas a escolher a escola? Não, acho que as pessoas estão aliadas da política precisamente porque têm estado confrontados com as mesmas escolhas de sempre, as mesmas opções de sempre, que não têm sido liberais. E nesse sentido, a Iniciativa Liberal está a fazer o seu percurso e tem só 3 anos de vida, mas é um percurso de sucesso, que está a ter reflexo e consolidação também junto ao eleitorado. E eu acredito que com mais um tempinho vamos ser um agente absolutamente essencial para a mudança do país, também com reflexo nos votos. Basta fazer ver às pessoas que há uma alternativa. E o que eu acho que as pessoas sentem de momento é que não há alternativas. E é por isso que estão aliadas à política. Agora, para terminar, nós, enquanto APA, gostaríamos de fazer, eu representar a APA, gostaria de fazer um apelo a todos os jovens para que votassem no 24 de janeiro de 2021 em Tiago Maia, em qualquer candidato, mas que votassem em branco, mas que votassem, que fossem lá, que enquanto não existe uma simplificação do voto, se isso é um problema para os jovens que votassem, e gostaria também que o Tiago fizesse aqui um pequeno apelo ao voto aos jovens, a toda a gente. No dia 24 de janeiro, escolhe a liberdade. Vota Tiago Maia.